sabia que no Brasil existem 8.900.000 jovens de 15 a 29 anos que não estudam e nem trabalham? E você sabia que esse número representa 18,5% da população dessa faixa etária? Esse dado, levantado pela PNAD Educação 2024, é o ponto de partida deste terceiro episódio da série Para Falar de Educação, do SESI São Paulo e do Estúdio Folha, o ateliê de conteúdo patrocinado da Folha de São Paulo. Eu sou Marta Vancini, jornalista de educação, e vou te conduzir neste programa sobre um tema bastante atual e relevante no campo da educação: o projeto de vida, as escolhas e o futuro dos jovens no Brasil. Além de ajudar a gente a mapear o cenário e o tamanho do desafio, esses dados sobre os jovens que não estudam e não trabalham da PNAD, que é uma pesquisa realizada todos os anos pelo IBGE, também levantam uma série de perguntas. Por que tantos jovens em idade de cursar o ensino médio ou uma faculdade não estão estudando nem trabalhando? Será que é somente falta de interesse pelos estudos? E a escola, será que ela pode ter um papel na mudança desse cenário? Bom, eu já adianto que sim, e a gente vai ver como isso é possível através das histórias de 3 estudantes que serão contadas neste programa. Apesar de serem muitos os fatores que levam os jovens a desistir dos estudos, a escola pode sim fazer a diferença na vida dos jovens, abrindo caminhos e possibilidades. De um lado, os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais mostram que o abandono e o atraso escolar, que recebe o nome técnico de distorção idade-série, são elevados no ensino médio. Em 2023, 5,3% dos alunos haviam abandonado a escola. Já a distorção idade-série afetava 17,8% dos alunos do ensino médio no ano de 2024. Mas, por outro lado, temos iniciativas como a introdução do projeto de vida e de componentes curriculares como a robótica na grade do ensino médio, o que tem impactado positivamente a vida de muitos estudantes. Neste episódio, vamos conhecer alguns programas do SESI São Paulo que estão contribuindo para fortalecer o vínculo dos estudantes com a escola e com os estudos, além de impactar positivamente suas vidas e seu futuro. Esses programas são o Passaporte para o Futuro, o Passaporte Universitário e o Passaporte Futuro Professor. Preparar os jovens para o mercado de trabalho e a sociedade do século XXI exige que a escola vá além de seu papel tradicional, focado na transmissão de conteúdos. A escola precisa olhar para o estudante em sua integralidade, abarcando os aspectos cognitivos, afetivos, intelectuais, comportamentais e tantos outros. Precisa identificar quais são as suas preferências e habilidades, e precisa reconhecer o estudante como um sujeito ativo, como um protagonista de sua própria vida, capaz de fazer escolhas e definir o rumo daquilo que ele quer para o seu futuro. É nesse contexto que se insere o projeto de vida, um componente curricular previsto na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e que passou a fazer parte da grade do ensino médio a partir de 2017, com a reforma que aconteceu naquele ano. E para explicar para a gente o que é o projeto de vida e analisar o cenário atual, convidamos o educador Paulo Emílio de Castro Andrade, presidente do Instituto Iungo. O Paulo atua no campo da educação há cerca de 25 anos, é doutor em educação pela USP, a Universidade de São Paulo, e é especialista em projetos de vida. Paulo, seja muito bem-vindo ao Para Falar de Educação. É um prazer ter você aqui com a gente. Como é que você está? Estou ótimo, Marta. Te agradeço pelo convite. Falar sobre o projeto de vida é sempre muito importante, porque, na minha visão, o projeto de vida, mais do que um componente do currículo, ele é um dos grandes propósitos da escola. A gente vai para a escola para aprender, para que a gente possa viver a vida. Então, é um prazer falar sobre esse tema com você e com todo mundo que nos escuta.
Bom, Paulo, para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria de saber como é que você interpreta, né, essas taxas elevadas de abandono e distorção em idade séria no ensino médio, né? Recentemente saíram os dados da PNAD Educação 2024. O que você acha que está atrás desses números? Por que tem tanto jovem fora da escola? São muitas as razões, né, que explicam esse fenômeno, mas a gente precisa reconhecer que a nossa escola não consegue, infelizmente, se conectar aos estudantes, né? A gente tem uma escola que não dialoga com os contextos, com os interesses, com as necessidades, com as realidades, com os sonhos, com os desejos, com os projetos, com os anseios, né, com os dilemas, ou seja, não se conecta com a vida real dos alunos. Muitas vezes a gente, né, nós educadores, a gente está muito preocupado em transmitir um conhecimento, em possibilitar que os nossos estudantes aprendam um conjunto de conteúdos, e é claro que isso é essencial, né? A escola tem esse compromisso de possibilitar que os estudantes aprendam uma série de conhecimentos que a gente, como sociedade, foi construindo ao longo do tempo, mas isso é muito pouco. É importante que a escola se conecte com a vida real dos estudantes, não é? E cada vez que esses estudantes percebem que a escola não dialoga com quem eles são, com quem eles querem ser, né, eles também vão se desconectando da escola, né? A escola deixa de fazer sentido para ele, né? Eles começam a pensar assim, afinal de contas, o que eu ganho quando eu estou aqui na escola, né? Por que vale a pena fazer esse investimento de tempo, de esforço, né? Muitas vezes esse estudante mora longe da escola, ele pega transporte público, ele se esforça para chegar lá, ele acorda cedo, então ele dedica, né, a vida dele para aquilo, né? Então é importante que ele possa reconhecer, né, o valor disso para a sua vida no presente e também para o futuro. Então, uma vez que ele faz todo esse investimento e percebe que ele não está aprendendo, e essa é uma realidade da escola brasileira, né, os alunos estão aprendendo menos do que a gente precisa, que a gente espera, que a gente deseja que eles aprendam, né? Então, é essencial que ele veja que esse esforço é recompensado em forma de aprendizagem e que isso vai ter um impacto para o resto da sua vida, né? Pensar a escola como espaço de pensar e de construir a própria vida. Por isso que é tão importante que os educadores da escola, que a sociedade como um todo, compreenda esse espaço social, né, tão essencial nessa perspectiva do sentido, né? Assim, afinal de contas, qual é o sentido da escola na vida desse estudante? Como que ela se conecta com a vida real dos adolescentes, das crianças, dos jovens brasileiros? Então, eu entendo o que você fala, né? Quer dizer, dessa desconexão, isso é uma coisa que há muito tempo a gente escuta, né? Os especialistas, os pesquisadores, enfim, as pessoas que estão se dedicando a isso a falar. Agora, o que significa e o que pode ser feito para fortalecer esse vínculo com a escola? Né? Inclusive numa sociedade que, se a gente parar para pensar, é uma sociedade que questiona um pouco, né, esse lugar da escola como instituição, que é a sede da transmissão do conhecimento da humanidade, enfim, né, da história da humanidade. Como é que a gente fortalece esse vínculo? Então, se a gente pensar, Marta, as famílias, elas confiam bastante na escola. Afinal de contas, elas deixam crianças pequenas, né, de 4, 5, 6 anos, lá na escola, né, um turno inteiro, muitas vezes o dia inteiro, né? Essas mesmas famílias não deixam seus filhos no estádio de futebol sozinhos, elas não deixam eles numa praça, num parque sozinhos, num supermercado, num shopping, na praia, mas elas confiam tanto na instituição escola que elas acreditam que aquele tempo que a criança está ali é um tempo importante para que essa criança possa aprender conhecimento e se desenvolver nas várias dimensões, né? Afinal de contas, aprender português, matemática, ciências, história, geografia é essencial, mas não é tudo. A gente tem uma expectativa que eles possam se desenvolver em outras dimensões, né? Na dimensão social, emocional, corporal, né? Relacional e assim por diante. Então, por um lado, as famílias, elas confiam, a sociedade confia. Por outro lado,
a gente percebe que as relações sociais são cada vez mais complexas, não é? O mundo é cada vez mais complexo, a gente vive desafios, dilemas de altíssima complexidade. Isso tudo chega na escola, né? As relações difíceis do mundo, elas estão lá na escola também, né, em alguma medida. A dificuldade de aprender, né, de conviver com o outro, de aprender junto, de resolver problemas que a gente enfrenta na sociedade em várias instâncias, isso também está presente na escola, né? Então, pensar a escola como esse espaço coletivo, né, um espaço de desenvolvimento integral e não apenas de transmissão de conteúdos, né, como espaço de participação dos alunos, né? Os alunos não mais como aqueles que vão lá para assistir uma aula, né? Antigamente a gente falava assim, vai na escola para quê? Vou para assistir a aula. E o professor vai na escola fazer o quê? Ele vai lá dar uma aula, né? Não, a escola é um espaço que precisa ser muito mais do que isso, né? Para uma criança assistir uma aula, para o professor dar uma aula. É um espaço de desenvolvimento, é um espaço de convivência, é um espaço para aprender a fazer escolha, né? A gente fala assim, nossa, esses alunos, as novas gerações, eles não sabem escolher, né? Eles não sabem o que eles querem. Mas na escola, muitas vezes, a gente não cria situações de maior complexidade para que eles aprendam a fazer escolha, né? O que eu coloco em jogo quando eu faço uma escolha importante, né? Muitas vezes a gente passa anos ali na escola sem ter nenhuma situação que a gente tem que escolher alguma coisa. O professor já traz tudo pronto, a gestão já traz tudo pronto, as famílias já trazem tudo pronto, e cabe ao estudante apenas vivenciar aquilo que os adultos prepararam para ele, né? Então, viver situações de maior complexidade, né? E aí eu estou dizendo, por exemplo, de realizar um projeto, né? Eu conheci uma escola, por exemplo, alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, que os alunos identificaram, eles passavam o dia inteiro na escola, identificaram que havia muito desperdício de alimentos na hora do almoço, né? Ia muita comida para o lixo. E eles criaram, então, um projeto para entender as causas desse desperdício e para tentar resolver esse problema, né? E eles começaram a entender que não é que a comida era ruim, Marta, o problema é que quem servia a comida no prato deles era a cantineira. E ela colocava a mesma quantidade de comida para todo mundo. Então, quem comia pouco, quem comia muito, recebia um prato do mesmo tamanho. E aí eles fizeram um projeto com a direção da escola para que, ao invés da cantineira servir o prato deles, que houvesse um espaço em que eles mesmos pudessem se servir, né? Que tivesse lá uma espécie de um self-service, um sistema self-service. Então, os alunos passaram a se servir, cada um colocando a quantidade de comida que ele desejava naquele momento. Reduziram já drasticamente o desperdício na hora do almoço. Para além disso, foram conversar com a nutricionista da Secretaria de Educação para avaliar o cardápio, para fazer um cardápio mais próximo daquilo que eles se interessavam, mas que fosse também adequadamente, né, em termos nutricionais. Então, eles fizeram uma série de interações com o mundo adulto da escola, né, com os gestores, com os professores, com a Secretaria de Educação, e eles conseguiram resolver um problema que estava afetando aquela comunidade, né? Então, pensa bem, esses alunos, tudo que eles puderam aprender ali, né? Por um lado, investigar o problema, identificar esse problema, pensar nas causas e nas possíveis soluções, negociar com as pessoas, com as instâncias da escola. Então, uma participação efetiva. Isso ajuda a dar sentido, isso ajuda a construir conhecimento, isso ajuda a construir pertencimento, a construir relações entre os estudantes e também deles com os educadores. Então, são processos que vão além de um momento de uma aula expositiva, que muitas vezes é essencial. Eu não sou contra as aulas expositivas, não, ao contrário. Aprendo muito com elas, inclusive. Mas é importante a gente criar dispositivos de participação mais efetiva dos estudantes para que a gente possa, de fato, engajá-los, envolvê-los e ajudá-los a entender o porquê de estar ali, né? E o porquê é sempre isso, onde é que eu estou crescendo ao participar dessa escola. Muito legal, Paulo. Agora, ouvindo você, eu fico com a sensação assim que é um processo de empoderamento, né, do próprio do adolescente, do jovem que está ali na escola, né? E é uma coisa assim, a gente vem historicamente de uma escola que está o tempo todo meio que apontando o dedo para esse estudante, você não é capaz, você não consegue, você não atinge o suficiente. Quer dizer, a gente tem uma estrutura de sistema educacional do Brasil, historicamente pensando, que é muito cruel, né? Se a gente for olhar com os estudantes, com os nossos jovens, com as nossas crianças.
Agora, assim, pensando nessa perspectiva do empoderamento, o que, na sua opinião, além do projeto de vida, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que tem muitos jovens que sequer pensam que são capazes de ir para a universidade por uma questão financeira mesmo, né? Não, isso não é para mim, ou às vezes nem sabe das possibilidades que existem. O que mais a escola pode fazer para esse jovem? O que a educação pode fazer para esse jovem? O que as secretarias de educação, enquanto instâncias que formulam políticas, podem fazer para abrir esses espaços e fazer esse jovem acreditar que ele é capaz, que ele pode ir adiante? Você traz um ponto essencial, Marta, em relação à culpabilização, né? A gente tem um sistema que culpabiliza os alunos e também os professores, né? Então, a gente costuma valorizar os professores lá no mês de outubro, mas o restante do ano a gente aponta o dedo para eles, né? E a gente sabe que a gente tem no Brasil um conjunto de educadores muito compromissado, né, com a educação. A gente viu durante a pandemia, por exemplo, o tamanho do compromisso, né, com todas as adversidades, eles se mantiveram ali firmes. E a gente entende que a escola precisa ser esse espaço em que essa interação entre estudantes e deles com os professores precisa ser uma interação profunda, né, e cheia de sentido. Então, a gente olha para os estudantes, né, eu sou professor também, você entra numa sala de aula e você vê ali uma massa, né? Está todo mundo com o uniforme, né? Então, a tendência é a gente ficar focado ali naquele conhecimento que você precisa ensinar e que você gostaria que eles aprendessem. E muitas vezes você esquece quem é que está ali embaixo daquele uniforme, né? Que ser é esse que está ali, né? Assim, qual que é o nome dele? Primeiro ponto, isso é quase nada, mas faz muita diferença você chamar seu estudante pelo nome dele, né? O que ele pensa sobre as coisas, né? Que conhecimentos ele já traz quando ele chega na minha sala de aula? Que conhecimentos ele ainda não tem que ele gostaria de construir, né? Quais são as dificuldades que ele enfrenta no processo de aprendizagem? Todos nós temos algum tipo de dificuldade, isso não é de um ou de outro, né? E quais são essas dificuldades e como que eu posso apoiar ou como que os colegas podem apoiar para que ele possa superar essa dificuldade, né? O que esse estudante espera da escola? O que ele espera da minha aula, né? Como que ele gostaria de interagir com os colegas dele? O que ele gosta de participar? Que tipo de atividade tem mais a ver com ele, né? Então, pensar esse ser é um ponto essencial, mas é complexo, porque muitas vezes você tem um número enorme de estudantes, né? Às vezes a forma de organizar as aulas também dificulta. Você tem ali 50 minutos, então até você interagir com um ou com o outro, já passou o tempo da aula, né? Então, são muitos dilemas que a gente enfrenta ali no contexto da escola, mas é essencial, o primeiro ponto, a gente desejar, né, ter uma interação mais profunda com eles, né? E essa conexão, quando ela se constrói, ela tem um impacto muito sério, muito forte na escolarização. Escolas que trabalham um projeto de vida, por exemplo, com seriedade, de forma estruturada, com tempo e espaço garantido, com professores com formação adequada, a gente costuma ouvir muitos relatos de ampliação do engajamento dos alunos, redução nas faltas, e eles começam, inclusive, a aprender mais nas disciplinas, né? Então, aquele trabalho de projeto de vida, ele acaba capilarizando, né, para a vivência escolar como um todo. Ele apoia a vida desse estudante nas várias atividades que ele participa ali na escola, né? Ao mesmo tempo, como eu estava falando mais cedo, assim, é importante a gente pensar em situações mais complexas. Os estudantes querem participar, né? Então, a gente fala assim, fazer pesquisa é muito mais do que identificar uma informação aí no Google ou no chat GPT, que é o que está na moda atualmente, né? Fazer pesquisa é aprender a buscar informação, a tratar essa informação, a fazer perguntas, né? Então, a escola é espaço para isso, para esse estudante aprender a conquistar um conhecimento, né? A construir esse conhecimento, a responder perguntas que ele tenha, né? Então, projetos de pesquisa na escola estruturados, que ensinem o estudante a construir esse processo de forma coletiva, né? Em grupos, é um exemplo simples,
mas quando bem feito, a gente vê que tem um impacto enorme, né? E tem metodologias para isso, existem formas de fazer isso. E cada vez mais os professores têm desenvolvido boas práticas nesse sentido, né? A gente chama das metodologias ativas de aprendizagem. São aquelas que colocam o estudante na centralidade, né? E o professor faz um trabalho de mediação da participação e da aprendizagem dos seus alunos, né? Então, aquela coisa de ficar assistindo aulas positivas 4 horas por dia, todos os dias da semana, 200 dias letivos por ano, já não resolve mais o nosso desafio com a educação, que é desse estudante, de fato, desenvolver um conjunto de competências, né, para a sua vida. E a gente chama de competências, a própria BNCC nomeia como competência, um conjunto de a mobilização, né, dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes, dos valores que esse estudante está aprendendo, desenvolvendo, construindo ali na escola, né? Então, para que a gente consiga promover o desenvolvimento desse conjunto de competências para a vida, para uma vida cada vez mais complexa, é importante viver situações também de maior complexidade, né? Como eu mencionei, projetos de intervenção na realidade, projetos de pesquisa, os estudantes cuidando, por exemplo, da biblioteca da escola. Tem escolas que têm essa prática, né? A biblioteca tem uma série de atividades realizadas pelos próprios estudantes, né? Tem escola que tem blog, que os estudantes produzem conteúdo, tem a rádio escola, tem podcast, tem produção de vídeo, enfim, uma série de atividades que envolvem, né, os conhecimentos que a escola trabalha tradicionalmente, mas que eles são construídos de forma colaborativa entre os estudantes, orientados por professores, né, e comunicados para toda a comunidade escolar. Então, tem interação entre os vários sujeitos da escola, incluindo aí as famílias, né? Então, tudo isso é construir projeto de vida. Quando a gente vivencia essas atividades, a gente está fazendo o quê? A gente está vivendo e aprendendo a viver, né? Escolhendo como a gente quer viver a vida, percebendo o nosso contexto, percebendo o nosso processo de aprendizagem, percebendo as outras pessoas, né? Então, tudo isso é caminho para que a gente possa construir projetos de vida e sair de um lugar muito usual que as pesquisas mostram, que muitos jovens atualmente têm um projeto de vida ou idealizado, ou seja, é aquele estudante que fala assim, eu quero ser um jogador de futebol, mas não treina futebol, não faz uma aula de futebol, não joga futebol com os amigos no fim de semana, né? Ou que quer ser um cantor, mas não canta nem no chuveiro quando está tomando banho, né? Então, assim, como é que a gente pensa a nossa vida, mas também se compromete, né? Com os estudos, com a participação na escola, com a participação na família, com as interações e assim por diante. Então, a gente deseja muito que a visão de projeto de vida dentro da escola seja incorporada, né, nessas várias dimensões pelo conjunto de educadores, até para que não seja, assim como ensinar a ler e a escrever não é tarefa apenas dos professores de linguagens, né? Então, o professor de matemática também ensina a ler e escrever, né? É responsabilidade de toda a escola. Trabalhar projetos de vida também não é uma responsabilidade única dos professores do componente curricular projeto de vida. Ela precisa ser uma responsabilidade de toda a comunidade escolar. Paulo, foi super interessante te ouvir, né? A gente ouvindo você enxerga essa escola, né? Essa escola viva, essa escola ativa, com esses estudantes que estão ali, né, engajados, participando. É muito bacana te ouvir. Eu queria agradecer a sua participação. Foi bastante rico, eu acho que agrega muito aqui a nossa conversa. E, enfim, te agradecer e te desejar que a gente se encontre em breve para a gente poder continuar essa conversa, tá bom? Foi um prazer, estou sempre à disposição, Marta, e desejo que todos os ouvintes se interessem por esse tema, para que a gente possa seguir nesse diálogo. O Instituto Iungo tem um conjunto de materiais de projetos de vida, tem entrevistas com especialistas, tem tudo gratuito, então aqueles educadores, por exemplo, que se interessarem, podem acessar todo esse material, a gente está à disposição para continuar nessa conversa. O SESI São Paulo, pensando no desenvolvimento integral dos estudantes,
tem como missão fazer com que eles alcancem o seu potencial máximo nos estudos e na vida profissional. Para isso, mantém diversos programas que abrem oportunidades para que os jovens possam se desenvolver e ampliar os seus horizontes. Uma dessas iniciativas é o Passaporte para o Futuro, que oferece bolsas para alunos da rede SESI estudarem em universidades internacionais de excelência. Para os jovens, o Passaporte para o Futuro é uma oportunidade de imersão em diferentes culturas e sistemas educacionais. Agora, para o Brasil, o programa contribui para formar lideranças que, quando retornam ao país, contribuem para fortalecer a inovação tecnológica da indústria nacional. Podem participar estudantes concluintes do ensino médio na rede SESI São Paulo, com alto desempenho acadêmico, proficiência em língua inglesa e interesse em viver uma experiência internacional de estudo. Também contam pontos as premiações nas Olimpíadas de Conhecimento e Habilidades de Robótica. Em 2024, 19 estudantes foram beneficiados pelo Passaporte para o Futuro. Entre eles, Giovanna Tomazetto, que tem 19 anos e está cursando o segundo semestre de Engenharia Aeroespacial na Arizona State University, nos Estados Unidos. Giovanna, como é que você está? É um prazer enorme falar com você diretamente de Tempe, a cidade no Arizona onde você está morando, não é mesmo? Olá, Marta, tudo bem? É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha experiência de estudar aqui nos Estados Unidos. É muito gratificante. Muito obrigada pela oportunidade. Giovanna, eu queria começar perguntando para você uma coisa que me chama muito atenção, que me chamou a atenção quando eu ouvi a sua história. A engenharia ainda é uma área na qual as mulheres têm menor participação. Fale um pouco o que levou você a fazer essa escolha e também sobre o que fez você concorrer à Bolsa do Passaporte para o Futuro. Bom, eu sempre tive muito interesse em engenharia aeroespacial, desde criança, sempre foi um sonho muito grande para mim. Então, eu entrei no SESI de São Paulo, de Jundiaí, e lá eu tive uma participação, um incentivo muito grande a essa área, principalmente com os torneios de robótica. Então, quando eu tinha 13 anos, eu entrei para a equipe de robótica da minha escola, que foi a época que realmente estava tendo incentivo muito grande de robótica, começou a crescer muito, isso dentro do SESI de São Paulo. Então, eu sempre fui da área da mecânica do robô. Então, na robótica tem diversas áreas. Eu sempre fui da mecânica, porque é uma área que sempre me encantou, que sempre me chamou muita atenção. E eu me apaixonei. E para uma criança ali de 13 anos, foi um incentivo muito grande. Eu aprendi muita coisa, não só técnica, mas habilidades de fala e muitas outras. Com isso, depois, no ensino médio, eu entrei também para uma outra equipe. Então, essa primeira se chamava SESI Heroes, da categoria FLL. Depois eu entrei para essa, mais para o ensino médio, uma categoria um pouquinho mais desenvolvida, com habilidades um pouquinho mais técnicas de mecânica. E era a equipe SESI Senai Megazord, também de Jundiaí. E depois que eu saí ali da robótica, né, porque tem uma certa idade que você pode participar, eu entrei no processo ali de faculdade, estudos e tudo mais. Eu já tinha ali um trajeto que eu tinha cursado na robótica, principalmente o inglês, porque eu fazia aulas de inglês em uma escola particular, mas realmente meu crescimento no inglês foi na robótica, com os torneios internacionais, ali os aprendizados que eu tive que formar para conversar com juízes, palavras técnicas e tudo mais. Então a gente treinava muito todos os dias. E foi ali realmente, principalmente na última categoria que eu participei, nós tivemos que treinar muito, por muitas horas em inglês. Então, depois a equipe do Passaporte para o Futuro criou, né, esse programa, o SESI de São Paulo, e com isso eu decidi me inscrever, participar, mostrar toda a minha trajetória que eu tinha cursado durante todos esses anos e mostrar toda a minha paixão por essa área que eu tenho até hoje. E realmente foi um sonho realizado, porque estudar nos Estados Unidos abre um leque de possibilidades para o nosso futuro, e de trabalho e tudo mais. E hoje eu estou realizando o meu sonho. Pensando na sua trajetória escolar, o que você acha que ajudou você a chegar até aí?
Além do seu esforço, da sua dedicação, que oportunidades a escola proporcionou para você? Bom, eu acredito que a escola, né, eu fiz SESI e Senai de Jundiaí, então foram 2 escolas que me incentivaram muito para o meu futuro. Eles têm um papel muito importante na vida de um aluno, principalmente para a gente entender realmente quais são as possibilidades que nós temos de acordo com o nosso sonho. Então, eu tinha ali um sonho de cursar engenharia aeroespacial, mas aprender as possibilidades que eu poderia fazer na minha vida para alcançar esse objetivo, realmente foi a escola que trouxe para mim. E eu acho isso muito legal, porque eu gostaria muito, realmente, desde criança, sempre quis muito cursar engenharia aeroespacial, estudar, seguir nessa área, mas também o SESI mostra esse leque de possibilidades, então, em relação à carreira, em relação à indústria, com o SESI e Senai, e também agora com as faculdades. Então, acho realmente um papel muito importante para os alunos entenderem que existem as possibilidades e como elas podem ser alcançadas. O que essa experiência como estudante em outro país vai agregar à sua vida profissional? Eu sou muito grata de ter essa possibilidade de estudar nos Estados Unidos. Eu gosto muito das universidades, do sistema aqui dos Estados Unidos em relação à infraestrutura, à tecnologia, principalmente nas áreas de engenharia. Então, é um aprendizado que eu quero muito trazer realmente para o Brasil. Na verdade, esse é o intuito do Passaporte para o Futuro, que os alunos consigam ter um aprendizado de excelência em faculdades das 300 melhores faculdades do mundo. Então, trazer essa tecnologia, essa experiência para o mercado brasileiro, né, para as indústrias do Brasil. E eu acho isso muito bom, muito gratificante. Minha experiência está sendo incrível aqui. Não só a experiência da infraestrutura e do ensino, mas também de conhecer novas pessoas, de conhecer pessoas de outros países com outras vivências. O ambiente também é diferente, a cultura é diferente, e eu acho que isso também cria uma certa dedicação nossa em relação à nossa vida, porque a gente está morando aqui agora nos Estados Unidos, nós somos novos, então aprender ali a criar a nossa independência. Então, em relação à nossa rotina, a cuidar de nós mesmos, e eu acho isso muito importante para o nosso crescimento pessoal e organização também. E quais são os seus planos e projetos para o futuro? Bom, para o futuro, eu pretendo muito, durante o período da faculdade, conseguir fazer projetos extracurriculares, cursar uma outra língua e crescer muito profissionalmente na minha carreira para que eu consiga um emprego muito bom, de excelência na minha área, em empresas brasileiras e poder trazer todo esse conhecimento para o Brasil e, principalmente, incentivar outras crianças e adolescentes a conquistarem essas oportunidades. Muito bacana, Giovana. Eu agradeço muito a sua participação nesse podcast e desejo boa sorte e sucesso aí na sua trajetória. Muito obrigada pela oportunidade. O acesso a uma formação de qualidade pode fazer muita diferença na vida de um jovem. Por isso que o SESI São Paulo mantém o programa Passaporte Universitário, que oferece bolsas de 100% e auxílio financeiro para que alunos da rede SESI ingressem nas faculdades e centros universitários do Senai São Paulo. Ao todo, são oferecidas 200 vagas em mais de 30 cursos superiores de tecnologia e bacharelados, oferecidos em 10 cidades paulistas. E quem vai contar um pouco mais sobre o passaporte universitário é o estudante André Venâncio de Moura. Ele tem 18 anos e está no primeiro semestre do bacharelado em Engenharia e Controle de Automação na Faculdade Senai de São Caetano do Sul, localizada na Grande São Paulo. Oi, André, como é que você está? Muito bem-vindo ao nosso podcast. Oi, tudo bem? Opa, tô tranquilo. Muito obrigado pelo convite. Então, eu queria que você começasse contando para a gente a sua experiência no ensino médio. Você tinha a intenção, você pensava em fazer uma faculdade? Porque a gente sabe que a faculdade é uma coisa que às vezes nem passa pela cabeça do estudante do ensino médio. Conta para a gente a sua história. Então, eu sempre tive muita vontade de fazer faculdade,
né? E sempre imaginei que seria no Senai. Porém, né, eu não tinha condições de bancar uma faculdade, né, por minha conta própria. E quando eu vi que eu tinha esse programa no Senai, aí eu fui concorrer, né, por ter, né, interesse nessa área, porque eu fiz mecatrônica, né, eu fiz o técnico junto com o ensino médio. E eu sempre tive vontade de fazer alguma faculdade de bacharelado, né, porque o meu irmão, ele fez Senai, né, e quando ele fazia, eu sempre tive vontade de entrar junto, né, que era o curso técnico, que aí eu fiz, que eu consegui entrar, entrei no Senai. Aí, no próprio ensino médio, né, que foi junto, né, foi mesclado o ensino médio junto com o curso técnico, eu já abri né, eu já abri a mente para esse tipo de estudo e para entrar mesmo na área de automação. Aí, quando eu vi que bem lá no mesmo lugar onde eu fiz meu técnico tinha a faculdade de engenharia de controle de automação, eu já pensei, putz, é isso que eu quero fazer. E ainda mais quando eu descobri que tinha esse programa da Bolsa, então eu já. Aí eu fui que onde eu entrei para concorrer, justamente por ter o interesse e por não ter a condição de bancar uma faculdade por mim mesmo. Eu teria que trabalhar para depois pensar qual faculdade teria para prestar e tudo mais. Com esse concurso foi tudo muito mais rápido. Eu terminei o ensino médio ano passado e esse ano eu já estou fazendo uma faculdade de bacharelado, né? Primeiro semestre, já concluí o primeiro semestre, estou indo para o segundo agora. Por que você escolheu automação? Conta para mim. Então, foi uma coisa que surgiu mesmo. Eu, desde criança, eu tenho uma paixão muito grande por carros, né? Até hoje, inclusive. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia fazer algum tipo de mecânica, esses cursos assim, né? Que é lá no Senai do Ipiranga, se eu não me engano, que tem a mecânica automobilística, né? E eu sempre tive essa vontade, só que aí, quando eu entrei no ensino médio, no primeiro ano, mudou, né, aquele negócio de você fazer o Senai onde você quer. Era o Senai mesclado junto com a escola, né? Tinha o curso técnico, tinha o certo da escola onde você estava, que era o Senai vinculado ao SESI, né? Então, aí os cursos que tinham ou era desenvolvimento de sistemas, né, dev, ou era mecatrônica. Aí, como eu me dou melhor com a parte mecânica, né, das coisas, eu já entrei para mecatrônica, aí dentro do curso técnico me surgiu essa vontade, me mostrou a área como era, e me surgiu essa paixão, entendeu? E aí eu já aproveitei e já ingressei na engenharia de controle de automação. Quem sabe mais para frente eu faço um superior em alguma coisa sobre carros, né? Mas por enquanto decidi ficar já na área de automação, que eu já estava inserido, já estava familiarizado com a escola, e aí já aproveitei e emendei uma coisa na outra, entendeu? Mas porque surgiu essa paixão mesmo. E a sua experiência na faculdade, né, no curso superior, é o que você esperava? Como que está sendo isso? Olha, tá sendo bem interessante. É o que supriu minhas expectativas, sabe? Eu achei que seria uma coisa mais robotizado, sabe? Uma coisa muito padrão, de ser assim, assado, mas não, é uma coisa, tipo, muito livre. Tratam você como uma pessoa normal, né? Não é aquele negócio que tem aluno, você vai ficar sentado aqui das 7h30 às 5h30, vai sair, vai embora pra sua casa. É uma coisa bem, tipo, é uma relação muito comum, assim, normal. Tranquila, é como se eu me sinto em casa, de verdade mesmo. Eu vou com total prazer, volto com total prazer, volto dando risada, volto bem. Não é uma coisa tipo, vou ter que ir pra faculdade. Eu acho incrível, assim, porque o aprendizado é muito legal, é muito, tipo, os professores também. Os professores, eles colocam o aluno dentro da aula, apesar de ter, tipo, tem 60 alunos na minha sala, eles explicam muito bem para todos, e aí todo mundo conversa, todo mundo é bem amigo, é um ambiente bem amigável, assim. E o ensino é muito bom, então, tipo assim, eu realmente me sinto em casa. Tô indo lá para aprender, né, porque é uma área que eu realmente me interesso, então é uma coisa que eu quero fazer, entendeu? Então eu vou com total prazer. E volto também com total prazer, porque é um ambiente muito bom. Que bom, né? Que bom que tá assim, dentro daquilo que você esperava, talvez até melhor, né? E assim, e o que você acha que essa sua experiência, né, possibilitada pelo passaporte universitário,
ela vai te trazer para o futuro, né? Você acha que você estaria numa faculdade se não fosse esse projeto, essa iniciativa? E o que você imagina para o seu futuro a partir dessa experiência que você está vivendo agora? Olha, com certeza eu não estaria na faculdade se não fosse graças a esse passaporte. E o que eu imagino para o futuro é o seguinte: tudo bem, o curso técnico, que eu já fiz também 100% de bolsa, é um bom nome no currículo. É um bom curso a se fazer, que, né, te traz. Mas é um pouco, eu acho assim, para minha parte no mercado de trabalho, é um pouco incompleto. Agora, você já vir com um curso técnico e com um curso bacharelado no Senai, que é um nome grande, o que eu espero para o futuro é entrar numa empresa grande, ganhando um salário bom e trazendo, né, tipo, o sustento para minha casa, fazer com que melhore, entendeu? Eu acho que isso vai melhorar muito a minha vida, a minha situação financeira, porque além dele estar me ajudando agora, né, com 100% de bolsa mais uma ajuda, tem esse negócio que quando eu sair, quando acabar os 5 anos, eu vou ter um nome imenso no currículo e eu acho que eu vou ter mais espaço no mercado de trabalho. Vai ser uma coisa que eu acho que eu vou decidir a empresa que eu vou entrar e não ao contrário, né? Porque eu acho que o curso técnico fica meio ao contrário. Você consegue fazer entrevistas e tudo mais, mas você fica meio que ali no processo seletivo. Agora, você tendo um bacharelado e um técnico ainda no Senai, que é uma faculdade nota 5, eu acho que vai ser uma coisa de, tipo, você pedir para entrar e ele já aceitar, porque, né, putz, é aluno Senai e tudo mais, então eu acho que o nome no currículo pesa bastante e com isso eu acho que vai trazer a melhora, porque eu vou conseguir umas oportunidades de emprego melhor, entendeu? André, eu queria agradecer enormemente aqui a sua participação, foi muito bacana ouvir a sua história e eu te desejo todo o sucesso, que a sua vida no futuro seja melhor do que o que você espera. Boa sorte para você. Muito obrigado. Os professores podem fazer muita diferença na vida de um jovem ou de uma jovem. O exemplo disso é a história de Mariana Valentim Ferreira, que tem 18 anos e está fazendo o primeiro semestre de licenciatura em Educação Física na Faculdade SESI de Educação, especializada em formação de professores. Mariana tomou conhecimento do programa Passaporte do Futuro Professor, que é uma iniciativa do SESI São Paulo, por meio de um professor que havia sido aluno da mesma faculdade onde Mariana estuda atualmente. O Passaporte do Futuro Professor é uma iniciativa para apoiar os alunos da Faculdade SESI de Educação, que oferece auxílio financeiro mensal no valor de um salário mínimo, além de ajuda com moradia, alimentação e transporte para estudantes em situação de vulnerabilidade. São oferecidas 640 bolsas por ano. Mas vamos ouvir da própria Mariana como funciona o Passaporte do Futuro Professor. Mariana, é muito bom ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Você está bem? Bom, eu estou muito bem. Obrigada pela recepção. E eu gostaria de explicar um pouco mais sobre o Passaporte Futuro Professor, que é um programa muito, muito bacana. Pode falar, Mariana. Bom, o Passaporte Futuro Professor é um programa que dá auxílio aos estudantes da Faculdade SESI e basicamente a gente recebe um auxílio financeiro e a gente se presta serviços em 2 dias da semana dentro das escolas da rede SESI. Não é um serviço braçal, nada assim muito mirabolante. A gente presta serviços, alguns administrativos, outros bibliotecários e etc. São serviços onde realmente aquela rede necessita. E a gente trabalha 10 horas semanais, que dividindo dá 5 horas em 2 dias. Então, assim, é um serviço que não exige muito de nós mesmos. Ele visa realmente ajudar os alunos a ter aquele auxílio financeiro, até porque a faculdade é uma faculdade integral, então a realidade de muitas pessoas, assim como eu, na verdade, né, é que não tem como trabalhar e ter uma vida independentemente financeira nessa carga horária. Então essa é uma forma de poder ajudar os alunos a crescer dentro da faculdade também, ter a sua independência financeira, e essa ajuda de custo é algo muito positivo para todos nós. Agora,
vocês também, na medida em que estão dentro da escola, vocês também estão aprendendo, né? Estão vendo como que a escola funciona, como é que ela se organiza. Tem um pouco esse lado também? Com certeza. Esse momento, no primeiro semestre que eu participei, foi um momento, assim, muito, muito, muito especial, eu diria. Porque eu vi coisas que, como estudante, eu não via. Então, isso foi muito bom, porque fez abrir a minha mente para certos tópicos da sociedade em que eu não tinha essa visão como uma futura professora. Como foi essa virada assim de chave de ex-aluna da Rede SESI para futura professora da Rede SESI? São coisas muito distintas, muito diferentes. Você tem que realmente entender o contexto do aluno. Por mais que a nossa parte administrativa é mais fácil, a gente entra muito no contexto de aluno e uma pessoa que presta serviço dentro da escola. Essa parte do respeito também, a gente tem contextuado muito isso dentro da escola que eu participo, né? Porque hoje em dia a gente sabe como tá difícil a relação com professor e aluno, a gente sabe que não existe, assim, uma função de respeito 100%, né? Então a gente tem que praticar isso em qualquer função que a gente esteja exercendo, desde auxiliar de limpeza até diretor mesmo. Com certeza. E conta pra gente, como é que você soube? Aprofunda um pouquinho a história. Como é que você soube do passaporte do futuro professor? Como é que foi a seleção? Foi difícil? Por que você quis concorrer? Bom, eu descobri o passaporte futuro professor através do meu antigo professor, que era ex-aluno da rede de ensino, mas eu não tinha aprofundamento sobre esse assunto. Então, no momento em que eu fui fazer a minha entrevista lá dentro da faculdade, que é uma das últimas etapas para poder concorrer, né, à vaga, eles explicaram tudo, absolutamente tudo sobre o passaporte futuro professor. Eu fiquei bem assim, apaixonada, porque é uma ideia assim genial, né, que eu nunca tinha visto. Então, eu pensei em concorrer porque eu queria mesmo ter a minha estabilidade financeira e fazer faculdade e trabalhar 40 horas por semana. Assim, é muito difícil, não era algo que eu pensava que eu ia conseguir. Então, o passaporte futuro professor foi muito positivo para mim, até porque 10 horas na semana, assim, não é muita coisa, mas é muito bom, assim. Muito interessante. E por que você quis fazer licenciatura em educação física? Qual que era o seu projeto de vida no ensino médio? O meu projeto de vida era um pouco distante disso, porque eu pretendia ser policial militar e no final do ano passado eu prestei o concurso, mas eu entendi que aquilo realmente não era para mim, não era algo que eu estaria fazendo por amor, e sim por outros motivos, né? Então, a educação física sempre esteve muito próxima de mim, porque, como eu disse, com 3 anos eu tive um problema cardiopata, então eu meio que fui introduzida nesse meio e eu tive que começar a fazer natação, começar a fazer diversos esportes que conduzissem, assim, o meu coração de uma forma positiva. Então, eu entrei no esporte com 3 anos, e aí, ao decorrer da minha vida, com 15 anos, eu participei de campeonatos, até antes dos 15 anos, mas 15 anos foi um marco, assim, porque foi o meu primeiro campeonato fora, assim, então foi muito importante para mim. Então a licenciatura em Educação Física sempre esteve próxima a mim, eu só não queria muito aceitar, né, porque hoje em dia é difícil alguém querer ser professor, ninguém sonha em querer ser professor, você só pensa na ideia e vê como é bom se dedicar a outras pessoas, querer educar outras pessoas. Então, o momento crucial em que eu decidi que eu queria ser professora é quando eu tive mais proximidades aos meus professores de natação e eu senti, assim, que eles me inspiravam a passar por cima das barreiras que eu tinha, assim, na minha vida, né, por conta da minha condição. Então, eu queria ser esse papel para outras pessoas também. Eu acredito que outras pessoas conseguem passar por cima das suas barreiras, conquistar o que elas querem dentro do esporte. Não é algo impossível, mas assim, é algo que precisa ser muito lutado. Muito bacana, viu? Uma delícia te ouvir. Agora,
Conta aqui pra gente, você acha que você estaria fazendo uma faculdade, um curso superior, se não participasse do Futuro Professor? Bom, essa pergunta é muito interessante. Eu já pensei nisso outras vezes e eu acredito que não. Eu não estaria graduando em nenhuma faculdade, porque quando a gente sai do ensino médio, acredito eu, né, que foi a minha experiência, a gente quer trabalhar, a gente quer ter independência financeira. Eu saí do ensino médio, eu era menor de idade. Então, eu fiz aniversário no começo do ano. Então, como eu já tinha 18 anos por agora, eu queria realmente a minha independência financeira, eu queria trabalhar, ter o meu próprio dinheiro, conquistar as minhas coisas. Então, a graduação não era, assim, uma opção se eu não tivesse passado nessa faculdade, claro. Mas, graças a Deus, eu passei, né? Então, é muito aliviante falar isso, porque no ensino médio é um frio na barriga que a gente sente, né? Aquela incerteza toda. É realmente muito, muito aflito. Não é fácil, não. Agora, e o seu futuro? O que você está planejando para o seu futuro? Qual que é o seu projeto daqui para frente? Bom, daqui para frente, assim que eu terminar a faculdade, claro, eu quero adicionar o bacharel no meu currículo e eu pretendo abrir uma escola de natação aqui onde eu moro, porque é uma região, assim, bem escassa de lugares que absorvem o esporte. Então eu quero trazer isso para minha região e eu quero inspirar outras pessoas na natação, assim como eu fui inspirada com excelentes profissionais, mas eu acredito que até lá tem muito chão para construir, tem muitas ideias para serem dialogadas, assim, mas esse é o meu planejamento de vida. Muito bonito, Mariana. Eu queria agradecer demais a sua participação. Foi uma delícia te ouvir, conhecer a sua história. E eu desejo boa sorte para você e que tudo aconteça assim melhor do que você espera. Obrigada, Marta. Neste programa, conhecemos as histórias inspiradoras de 3 jovens talentosos e dedicados que, graças ao acesso à educação de qualidade e às oportunidades e apoios que recebem, estão conseguindo materializar os seus projetos de vida. Este é o sentido e o objetivo maior da atuação do SESI São Paulo, que tem como missão preparar, desde o ensino fundamental, seus alunos para um futuro de excelência. A base desse processo é a oferta de uma educação que alia inovação, tecnologia e habilidades do mundo real, construindo uma base sólida para que as crianças e jovens avancem no ensino médio e cheguem à educação superior. Não é demais lembrar que o Brasil ainda tem apenas 21,6% dos jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior, segundo dados do INEP. Ou seja, temos um desafio gigante como país nessa frente. Mas também temos muitas possibilidades, principalmente se os currículos e as escolas se organizarem no sentido da promoção do desenvolvimento integral dos estudantes e do fortalecimento do seu protagonismo. É com um gostinho de esperança que eu encerro este episódio da série Pra Falar de Educação. E deixo o convite para você ouvir os programas anteriores que estão disponíveis nas plataformas de podcast e nos sites do SESI São Paulo e do Estúdio Folha. Até mais!